Dentro da sua visão e percepção, o que está faltando para o arrebatamento da igreja hoje? Eu sempre preguei, né? Hoje, eu digo assim, a gente tem uma pregação que é muito pregada errada. As pessoas dizem, não, Jesus não vai voltar agora, porque o evangelho precisa ser pregado no mundo todo para Jesus voltar, né? Primeiro que você não tem nenhum versículo na Bíblia que diga que o evangelho precisa ser pregado para Jesus voltar. Mateus 24:14 fala do reino milenial, que lá está dizendo bem claro, e este evangelho do reino será pregado em testemunha de todos os povos e todas as gentes, então virá o fim. O evangelho do reino é no reino milenial, né? Então não é para agora. Não existe. Uma prova disso é Apocalipse 14:6. Veja bem, o período Apocalipse 14:6, nós já estamos na grande tribulação, e aí vem um anjo com o evangelho eterno para pregar para todo povo, tribo, língua e nação. Se o evangelho foi pregado para a igreja ser arrebatado, porque um anjo vai pregar para todo tribo, para todo... É um anjo mesmo que vai pregar, com o evangelho eterno, para todo povos, língua, tribo e nação. Vai ter que pregar de novo? E o anjo vai chamar o mundo ao arrependimento, porque vai vir juízo. Mais juízo, vem mais 2 ais depois deste ai. Então, assim, a questão do evangelho do reino é milênio. Jesus não disse que ele só voltaria quando o evangelho fosse pregado no mundo todo. Então, isso já coloca por terra um pensamento de muito tempo. Principalmente no meio pentecostal. Porque todo mundo, não, Jesus não vai voltar agora, porque tem muita gente que não foi evangelizada, tem muitos povos não alcançados, e tal. Não, o evangelho ele já está presente em todo mundo. É outra coisa. O que é um povo não alcançado? É um país que somente 2% é cristão. 2% de uma nação. Isso é um povo não alcançado. Não existe nenhum país no mundo hoje que não tenha alguém cristão lá dentro. Ouvido falar de Jesus. Então, o evangelho está presente no mundo todo. Então, aí coloca outra coisa por terra. Outra coisa que muita gente diz, não, Jesus não vai voltar agora porque haverá um avivamento mundial e haverá um derramamento do Espírito e um monte de gente vai correr para a igreja. Não tem avivamento mundial na Bíblia. Não tem. O único avivamento mundial que haverá na Bíblia será no milênio, que será o derramamento do Espírito, e o conhecimento do Senhor será pleno sobre toda a terra. Então não haverá esse batismo de arrependimento mundial? Não. Eu uso sempre a pandemia. Você foi proibido de ir para a igreja. Você não pôde celebrar a Deus. Você não pôde cear. Você não pôde ter comunhão com teus irmãos. O que é para a igreja fazer no momento que você foi proibido de servir a Deus dentro do templo? Não era para ter um avivamento aí? Sim. O que mais os crentes ganharam na pandemia? Peso. Os crentes ficaram assistindo. Netflix, churrasco. Perderam a espiritualidade. E muita gente não voltou. Não voltou. Muita gente não voltou. Morreram espiritualmente. Então não era nesse momento para ter um avivamento? Era. E não teve. E todo mundo se submeteu a tudo que a mídia falou. Você tem que tomar, todo mundo saiu correndo tomar. Você tem que usar máscara, todo mundo saiu. Então, assim, ninguém raciocinou o momento que estava vivendo e todo mundo se submeteu à ordem de um governo mundial. Que a ordem foi mundial, a pandemia foi mundial e a pandemia foi de um teste do que será a grande tribulação. O cenário montado. E só foi, vamos testar como é que esse povo se comporta. E como é que a humanidade se comportou? Obedecendo, submetido. Presidentes que não se submeteram, morreram, caíram. Um dos presidentes que morreram porque não quis isolamento, não quis máscara e não quis aplicar injeção no povo foi o presidente do Haiti. Ele amanheceu morto. Ele não quis. E por ele não se submeter, e ele foi dando de frente com o sistema, amanheceu morto. Terrível. Então existe uma questão. Daí o que falta? Eu digo que diante do que nós estamos vendo hoje, nada. Eu preciso, e aí vamos de novo, né? Para o que a gente já falou. Eu preciso aguardar Jesus como que se ele viesse agora. Todos os sinais, então, para a vinda de Jesus, para o arrebatamento já aconteceram. Já está pronto. Tá. Encerrando aqui, pastor, vamos lá. O Danilo não está bem espiritualmente. Tá? Tem que ter. Está quase desviado. Mediante todos esses acontecimentos, qual seria o seu conselho e sua palavra para o Danilo?
Eu sempre disse a todos, eu sempre digo, nunca deixe de estar diante de Deus, né? Porque o que Deus não rejeita? Deus rejeita meu dízimo, Deus rejeita minha religião. A única coisa que Deus não rejeita é um coração quebrantado e contrito. Então eu digo a todos, o que nós devemos cuidar é quando o Espírito Santo não me incomodar mais. É quando eu não sinto mais necessidade de buscar Deus, quando eu não sinto mais necessidade de estar na presença de Deus. Aí eu devo começar a me preocupar. Porque o que Jesus disse para Laodiceia? Quem dera se fosse frio ou quente. Porque é morno, eu vou vomitar. O frio no grego ali, ele é tremendo. O frio não é uma pessoa que não fala em língua, o frio não é uma pessoa que não profetiza, não é uma pessoa... O que é o frio? O frio é o estado de reconhecimento do seu estado de miséria. Então, se ele está fraco espiritualmente, há um resgate para ele, porque quando ele reconhece, eu preciso ressuscitar, eu preciso buscar Deus, eu não consigo viver sem a presença de Deus. Ele pode estar frio, mas ele reconhece. Aí tem o quente. O quente, eu sempre digo que o quente é aquele que não vive no meio da síndrome da multidão. O quente ele nunca vai se preocupar com quem vai pregar, com quem vai cantar. O quente quer viver para Deus. Então o crente, ninguém prega, eu prego, ninguém ora, eu oro, ninguém evangeliza, eu evangelizo, ninguém faz, eu faço. Eu não vivo para o homem, eu vivo para Deus. O quente é o que está no reino. Sim. Aí o morno é aquele que o morno já não vê glória de Deus e não quer que ninguém veja. O morno tá lá, o drogado vem para a igreja, começa a orar, pregar, o morno vai dizer assim, isso aí é só fogo de palha. O morno não acredita mais no evangelho. Infelizmente. Então, se a pessoa ela tá fraca, mas reconhece, quem dera se fosse frio, né? O frio é isso, é o estado de reconhecer. O problema é ser morno. O problema é cair no nível de uma incredulidade que você não ressuscita mais. Esse é o problema. Isso é triste e muitos têm caído nisso, né? Muitos. O arrebatamento aconteceu. Tem alguém agora procurando Deus, chegou nesse podcast porque ficou. Qual seria a sua mensagem para ele? Não se submeta ao sistema da besta, né? E busque a palavra de Deus, né? É outra questão, muita gente diz, e o Espírito Santo não vai mais estar aqui, né? E não vai estar. Eu acredito, né? Quem vai conduzir a igreja é o Espírito Santo. Então, o que vai acontecer? É a consciência humana. Por que não vingas o nosso sangue? É você ter consciência de que tem um Deus, né? Eu fiquei no arrebatamento. Ter consciência de que a palavra de Deus se cumpriu e que para você salvo hoje, você tem que morrer por causa dessa verdade. Então, eles morreram por causa do testemunho que deram e por causa da palavra do testemunho e do testemunho que eles deram. Então, assim, não se submeta a nada do governo mundial, é o governo do Cristo. Mas eu vou morrer. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Se você morrer, você vai direto para debaixo do trono. E é melhor morrer debaixo e para debaixo do trono do que viver uma eternidade longe de Deus. E é muito importante entender isso aqui, que todos que aceitarem a marca da besta, todos que se submeterem ao governo mundial, todos serão mortos na batalha do Armagedon. De qualquer forma será morto. Então que seja morto salvo, né? Seja morto salvo. Essa é a questão. Veja que Apocalipse 24:6 diz lá que os mortos que não aceitaram a marca e nem adoraram a sua imagem. Então, só vai ser salvo quem não aceitar a marca e não adorar a imagem da besta, quem não se submeter ao governo da besta. Então, não se submeta de forma alguma. Mas eu prefiro que você venha comigo no arrebatamento.